Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, estamos chegando com um novo ADV Jus, feito com todo carinho e profissionalismo, você merece. Obrigado da companhia de sempre, ok? Nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site. Por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Isto posto, você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV especial com 2 participações. ADV Jus Notícia, muito interessante. Vocabulário jurídico. ADV Jus Entrevista especialíssima. E também Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando então, portanto, o nosso ADV Jus TV de hoje. A gente começa sempre com uma notícia interessante, aliás, como essa aqui, falando a respeito dos aposentados que são portadores de moléstias graves, serão isentos de imposto de renda. Nada mais justo, né? Olha lá, aposentados que vão ser isentos precisam preencher certos requisitos. As condições para fazer jus a esta isenção, nesta lei aqui, ó, 7.713 de 88, que estão lá previstos, né, para os aposentados. A isenção é aplicada em proventos também, além da aposentadoria, também de pensão por morte. Esses 2 casos aí, então, estão contemplados pela lei. Vale destacar que, preenchendo os requisitos, né, o postulante deve passar por perícia médica. Aí sim é o primeiro entrave. Preencheu os requisitos da lei lá, o segundo entrave é a perícia médica. Considerando-se apto a receber os benefícios, tendo a perícia negada, a sugestão aqui do nosso ADV Jus é essa aqui, ó. Se for negada, procure sempre o seu advogado de confiança. Essa é a dica. Seguimos então com o nosso ADV Jus TV. Agora nós vamos falar de ADV especial, Prática Processual Penal, com o Dr. Joaquim Romão Neto. Veja aí. Olá! Você sabia que dos cerca de 210 milhões de habitantes do Brasil, os idosos são cerca de 38 milhões, ou 20% dos brasileiros? E na medida em que a população cada vez mais envelhece, torna-se inafastável a proteção do Estado para que os idosos tenham seus direitos concretizados. Deste modo, desde 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, que além dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como a vida, saúde, liberdade ou dignidade, o Estatuto do Idoso também regula outros direitos específicos no contexto da proteção integral, bem como medidas de proteção, políticas de atendimento e, por fim, prescreve alguns crimes. Bom, na prática processual penal, tem-se os crimes em geral, são previstos no Código Penal, por exemplo, o roubo ou furto, e que podem vitimar qualquer pessoa, mas se praticado contra os idosos, é uma circunstância que sempre agrava a pena. De qualquer modo, por vezes nos deparamos com situações em que há incursão nos crimes específicos do Estatuto do Idoso, que estão previstos dos artigos 95 ao 108, ligados então a uma situação de vulnerabilidade, e são cometidos diversos abusos, muitas vezes no contexto íntimo dos lares. Os crimes específicos contra os idosos tratam da discriminação, da injúria, da honra do idoso, uma omissão de socorro, um abandono em asilo, muitas vezes também os maus tratos, submetendo os idosos a condições desumanas ou degradantes, que podem resultar até em morte. Muito comum ainda a apropriação indébita ou desvio de bens, da pensão ou qualquer outro rendimento, como um aluguel. Reter o cartão também magnético da conta bancária do idoso, na qual ele recebe a pensão ou aposentadoria, também é crime, desde que haja aí o objetivo de o recebimento de uma dívida. E por fim, não raro, tem-se a coação para fazer uma doação de um bem, uma contratação, mesmo contra a vontade do idoso, fazer um testamento, outorgar a procuração, lavrar até mesmo um ato notarial, sem que o idoso tenha o discernimento de seus atos. Veja, portanto, que existem crimes aí específicos previstos no Estatuto do Idoso de umas condutas similares previstas em outros diplomas legais, como eu mencionei aqui o Código Penal,
Mas o Estatuto do Idoso, ele tem uma especialidade. A lei especial prevalece sobre a lei geral. E ele trata com mais rigor essas condutas, tá ok? Em breve voltaremos aí com outros temas relevantes da prática processual penal e no caso de crime contra os idosos é importante fazer a denúncia no DISC 181. Até a próxima. Legal, agora chegou aquele momento azul aqui do nosso programa. Eu tenho falado aí nos últimos programas a respeito justamente dos avanços da OAB na direção aí do marketing jurídico, da publicidade dentro da advocacia. Avanços da OAB na modificação do provimento da publicidade. Essa semana foi votado aí o provimento 205/21, que justamente trata desse assunto, né? E tem algumas regulamentações aí, e foi estabelecido o uso da internet, das redes sociais, com moderação, né? É justamente esse aqui o tópico, né? Limites éticos da advocacia brasileira. Isso aí tem que ser continuar a ser respeitado. A indicação nossa aqui do portal é justamente esse aqui, ó. Todos os detalhes estão previstos lá no website da OAB Nacional, oab.org.br. Qualquer dúvida, gente, é só ir lá e dar aquela procuradinha, que com certeza vai ter todos os esclarecimentos, ok? Eu convido inclusive agora você que quer fazer aí seu marketing jurídico, venha para cá conosco no ADV Especial, um canal excelente para você expor aí os seus conhecimentos e deixar um manancial de consulta bastante interessante em nosso portal, em nosso site no advjus.net. Vem para cá. Seguimos com o ADV Jus TV de hoje, agora o momento daquele desafio de todo domingo. O vocabulário jurídico daqui do ADV Jus TV. Por acaso você sabe o que significa inaudita altera pars? Você sabe? A resposta nós vamos dar no intervalo, só você ficar ligadinho aí, ok? Agora nós damos sequência em nosso programa, nós vamos trazer mais um ADV especial, agora em podcast. Olha só que chique, certo? Aqui no ADV Jus nós vamos falar aí de direito do consumidor, mau atendimento para clientes. Isso existe. Veja só o que nos diz o nosso parceiro aqui de ADV especial, o Dr. Alessandro Rojas. Veja. Olá amigos, nesse podcast do ADV Especial venho trazer para vocês uma importante decisão sobre as consequências do mau atendimento ao cliente. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa Vivo a indenizar uma consumidora que tentou, sem sucesso, diversos contatos com a fornecedora para a solução do impasse ao qual não deu causa, chegando ao limite de pagar quantia que sabidamente não devia, apenas para a solução imediata do problema. A desembargadora relatora Rosângela Teles entendeu que, ao caso, se aplica a teoria do desvio produtivo ou perda do tempo livre. Nas palavras da desembargadora, a doutrina de Marx Desuni traz à luz situações do dia a dia que implicam em desgaste emocional decorrente de abusos de direitos praticados por fornecedores em detrimento do consumidor, o qual se vê obrigado a comprometer grande parte de seu tempo para solucionar impasses a que não deu causa. A condenação por desvio produtivo nesse caso aconteceu porque a consumidora foi obrigada a telefonar insistentemente para o serviço de atendimento ao consumidor da empresa, contando a mesma história várias vezes, para tentar cancelar uma cobrança indevida. Entretanto, foi repetidamente negligenciada, simplesmente ignorada. Portanto, você, fornecedor de produtos ou serviços, deve ficar atento para solucionar problemas da relação de consumo sem promover um calvário ao cliente. E você, consumidor, não deixe empresas violarem seus direitos impunemente. Ok, muito obrigado, doutor Alessandro. Intervalinho no ADV Jus, curtinho, voltamos já. Aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Curso Mindset 4.0. Inovação profissional, práticas assertivas, oratória, comunicação, gestão e tecnologia. Curso transmitido em ambiente online via ESA. Inscreva-se. Reserve essas datas: 10, 11 e 12 de agosto.
e boa sorte! Curso Mindset 4.0. Estamos aguardando a sua participação. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa inaudita altera pars? É a designação, a providência judicial requerida por uma das partes litigantes, a ser tomada sem que a outra tome conhecimento do ato, para não turbá-lo. Ok, estamos de volta então com o ADVJus TV de hoje. Meus amigos, agora é o momento da entrevista aqui do ADVJus, uma entrevista muito interessante que fizemos online esta semana com a participação do Dr. Roberto Guimarães, que é o advogado especialista na área do direito urbanístico, e com a participação da arquiteta e urbanista Ana Paula Nóbrega. Nós falamos a respeito de regularização fundiária urbana. Muito interessante, confira. Eu quero agradecer a presença dos dois, do Dr. Roberto Guimarães, da Ana Paula, e já vou começar perguntando inicialmente para o Dr. Roberto, doutor, já te agradecendo, reiterando agradecimentos, né? Em que consiste o procedimento da regularização fundiária urbana, em linhas gerais, Dr. Roberto? Obrigado pela presença. Bom, eu vou abordar a regularização fundiária sob a ótica jurídica, para justamente não invadir a área de atuação da Ana Paula, né? Que ela tem uma... Então, a área jurídica é um pouquinho mais concentrada, né? Porque a regularização fundiária, ela é um aglomerado de medidas socioambientais, medidas jurídicas, né? Na verdade, o escopo jurídico da regularização fundiária é alcançar a conformação fática, conformação registral de uma situação fática posta, né? Então, existe um empreendimento irregular e existe um descompasso junto à prefeitura e no registro de imóveis. Certo. Ana Paula, como pode ser destacado, né? Quais são, né, os objetivos que você destaca assim de uma maneira simples, né? Os objetivos da regularização urbana? Eu entendo que o objetivo principal é incorporar ali os núcleos urbanos informais ao mercado imobiliário formal, né? Então, identificar esses núcleos urbanos a serem regularizados através do poder público ou privado, né? Promover essa integração social, resolver conflitos judiciais e urbanísticos como projetos de infraestrutura, como falhas na infraestrutura, e trazer, então, essa nova integração, né, essa moradia digna às pessoas que estão ali nesse núcleo urbano informal, consolidado, e ordenar o território de forma geral, né, para que todos realmente tenham esse acesso à moradia digna, que possam estar ali presentes dentro das cidades com maior eficiência, promover essa eficiência dentro das cidades, né, através do poder público e dos profissionais da área. Certo. Na verdade, sem redundância, né, Ana Paula? Regularizar a situação. Regularizar a situação, com certeza. É isso mesmo. Doutor Roberto, eu gostaria, né, evidentemente, aí do foco do ponto de vista jurídico, né, que você fizesse uma breve escalada histórico legislativo, né, da nossa matéria, doutor. O que nós podemos falar? Tudo aconteceu já da época de Sesmarias, né, do Brasil colônia, né? Mas vim para um passado mais recente, algo mais recente, para a gente não ir para o direito histórico, né, para aquela coisa imperial, digamos assim. Qual é a questão? Tudo começou, a questão da regularização em si, começou com o Decreto-Lei 58 de 37, na sequência veio o Decreto 271 de 69, veio a 6766 em substituição a esses dois diplomas de 79, legislação esparsas, a 4591 de 64, que é a lei de condomínios edilícios, né? E, por fim, nós tivemos todo um histórico aqui em São Paulo, que veio do Decreto-Lei, o provimento 10 de 88, aliás, de 2004, tivemos a medida provisória a nível federal
que é a 759 de 2016, se não me engano, né? Certo. Que foi transformada na Lei Federal 13.465, a lei que realmente veio botar o dedo na ferida, que tratando especificamente da regularização fundiária urbana. Certo. Essa lei veio a ser regulamentada de maneira meio que redundante pelo decreto 9.310 de 18, do ano seguinte, tá? Certo. Então, na sequência legislativa, nunca essa matéria. O fato é que hoje nós vivemos uma realidade porque a matéria foi inserida no ordenamento jurídico. Nossa lei acabou inserindo também institutos jurídicos no próprio Código Civil, Certo. que são os instrumentos jurídicos que possibilitam, a gente pode lançar a mão para chegar à regularização, à conformação registral daquele núcleo informal. Certo. Ana Paula, na verdade, em síntese, né, o doutor Roberto citou aí tudo, essa escalada brilhante jurídica, né, da legislativa, né, das leis, mas essa lei 13.465 é porque a gente depreende que ela veio como um bálsamo aí aos ocupantes de lotes irregulares, justamente porque às vezes a pessoa tem aquilo ali, ela tem aquele anseio, né, aquela aspiração de regularizar e na verdade, faltava, havia um gap aí e a pessoa tinha aquela expectativa, na verdade a pessoa não sabia como que ela poderia talvez melhorar aquilo, enfim, às vezes era uma aspiração antiga, e aí me parece que foi um bálsamo que aconteceu, né, Ana Paula? Hoje em dia é muito mais fácil, tanto com essa lei, né? Então ela facilitou muito, porque todas as pessoas podem, qualquer pessoa, qualquer legitimário pode realmente pedir a inclusão do seu núcleo na regularização, né? E eu acredito também que ela tenha criado medidas do ponto de vista urbanístico muito mais satisfatória, né? Porque realmente você consegue levantar o que existe de bom e de ruim naquele núcleo e consegue fazer projetos direcionados para cada cidade, para cada característica própria, né? Então, ela viabiliza a implantação de infraestrutura do loteamento, que é muito importante realmente, né? Então, acredito que tenha vindo para melhorar mesmo. Então, inclusive, nos casos que a gente trabalha, é muito mais fácil hoje em dia para a gente conseguir sucesso. Isso. Inclusive, se a gente olhar também para o lado social, né, Ana Paula? De uma certa maneira também traz um certo benefício, não é isso? Com certeza, as pessoas têm acesso à moradia digna e tanto na localização no local, né? Então, tanto no dia a dia, quanto documento, registro, né? Então, ela tem realmente essa posse registrada, né? Ela tem esse benefício. Esse anseio regularizado, né? Com certeza. Doutor Roberto, a questão fundiária urbana, pelo que eu depreendi da pesquisa que a gente fez para a gente estar aqui, falando a respeito desse assunto interessantíssimo, é que a questão fundiária ela deve ser tratada de forma individual, nunca genérica, né, doutor? Ela é específica para cada determinado trabalho. Sim. Para início, a própria regularização fundiária, né, esse instituto, ele já cria várias cestas, né, que eu costumo dizer, né? Então, ela vai analisar, classificar os núcleos. Nós, profissionais, a gente provoca o município, porque o município nunca atua de ofício como deveria, né? Porque, na verdade, os municípios já deveriam ter classificado os núcleos nas respectivas cidades e não o fizeram, né? Então, cabe a nós provocar o município, né, para que isso aconteça. Então, nós temos na verdade, são 3 cestas, né? É o interesse específico, interesse social e a modalidade anterior a 79, né, digamos assim, que são os núcleos mais do que consolidados, digamos assim, né? Então, já começa aí essa distinção. O interesse social ele é beneficiado com várias regalias, digamos assim, custo reduzido, quem banca é o Estado, a regularização não dói no bolso, né, desses ocupantes, mas sim o município banca, e depende do Estado. O próprio Estado geralmente tem um programa para incrementar essas regularizações, né, através de assinatura de convênios, né,
Aí vem uma equipe aqui em São Paulo, né? É o Projeto Cidade Legal. Já não mudou de nome, né? Mas eu acho que é o Cidade Legal. Ele vem e dá todo o aparato técnico para o município. O interesse específico é quando aqueles ocupantes digamos assim, eles se unem, né? Se associam para, digamos, prospectar, para alcançar a regularização através do quê? De você criar, eles que são pessoas com mais condição financeira, né? Então eles rateiam essa regularização fundiária, né? E aí você atende, o que eu digo, você até pode procurar regularizar o individual, né? O seu próprio lote, mas geralmente você acaba não obtendo êxito, porque você vai provocar uma situação de carência de infraestrutura. Você não consegue fazer uma ligação de esgoto considerando o lote isoladamente. Você vai provocar o município para chegar até ele, e o município, obviamente, vai ter que congregar, forçar aí uma adesão, digamos, né? Ana Paula, requerimento dos legitimados, né? Ou seja, quem pode requerer e promover o REURB, isso também é bem interessante, né? Sim, é bem interessante porque a lei traz que em vários âmbitos você pode solicitar, né? Desde o poder público até as pessoas, né? A pessoa física. Então, é interessante que a União, os estados, né? Os municípios podem requerer a REURB, tanto a E quanto a S dentro das modalidades, mas ela pode impor, né? E pedir que aquele núcleo seja regularizado e depois definida a modalidade. Os beneficiários, né, individualmente ou por meio de associações, por meio de cooperativas, também podem requerer a REURB por estarem ali num núcleo urbano já há tanto tempo, né, consolidado realmente, e os proprietários de imóveis, como loteadores, incorporadores, também podem solicitar. Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. Certo. Doutor Roberto, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu tenho uma questão aqui. O senhor acha que realmente, isso aí a gente tomou conhecimento, né? Que é possível uma parceria ali com o poder público, né? No desempenho aí da palestra, no desempenho da tarefa, né? Que é objeto da abordagem sua, da Ana Paula. Realmente essa parceria é possível, doutor? É possível e deveria acontecer, né? Por exemplo, eu já sempre defendi isso aqui em Ribeirão Preto, mas infelizmente não me deram ouvidos. Por exemplo, o empreendedor novo, né? Aquele parcelador, são essas construtoras famosas aqui de Ribeirão Preto, por exemplo. Sim. A curva do VGV ela é altíssima nesses empreendimentos. Então, ou seja, o custo não é tão alto e a lucratividade é muito grande, né? Então, por exemplo, eu sou da opinião que a legislação do parcelamento do solo urbano, as que devem acontecer na sequência, deve se inserir um fundo obrigatório de obrigar aquele parcelador do solo a destinar parte daquele lucro para justamente fomentar essas parcerias público-privadas. Por exemplo, fazer infraestrutura de algum núcleo, né? Para evitar que a prefeitura se onere ainda mais. Então, seria uma contrapartida. Olha, ao invés de você ser obrigado a reservar área verde, que depois ninguém cuida de área verde na cidade, reduzir esse percentual. Eu sei que a 6766 é um pouco inflexível com relação a isso, mas criar um fundo, por exemplo, para que, a partir de aprovação de um loteamento, além de tudo, como contrapartida, né, ela promova a regularização de um núcleo, as expensas dela. Isso não é nada absurdo para quem tem a mão de obra e tem matéria-prima. Não vejo por quê. Não tem problema, né? Ana Paula, a gente falou, né? Você muito bem focou lá naquela questão e nós falamos lá da facilitação, né, da pessoa regularizar
aquela antiga aspiração, e a normativa número 2, lá de 2021, que trata do programa da Casa Verde e Amarela, é justamente também naquele viés, né? Veio para ajudar, facilitar a regularização, também mais um fator aí de flexibilização, de auxílio nesse sentido. Com certeza, né? Porque ele é um programa que ele viabiliza essa parceria entre o poder público e os profissionais da área, justamente por ter um enfoque tão técnico, né? E você precisa desse corpo técnico, tanto de todos os âmbitos, social, jurídico e técnico, urbanístico, para que a gente consiga viabilizar. E o programa, ele tem esse caráter, né, de ajudar os municípios, porque, pelo que o Dr. Roberto falou, ter essa contrapartida e tem esses problemas, essas falhas na lei, que com o programa Casa Verde e Amarela, eles tentam remanejar isso e deixar tudo um pouco mais prático, né, na questão dos municípios, dos técnicos, e quem se beneficia é a população e o núcleo, com certeza. Verdade, é isso interessante. mesmo. Ok, muitíssimo obrigado a Ana Paula Nóbrega e também ao meu parceiro, o Dr. Roberto Guimarães. Finalzinho de ADVJus TV, momento de você ficar sabendo aqui o nosso gosto pelo vinho. Gosto muito, momento divino, na sequência ou encerramento do programa de hoje. Veja aí. Vinho Pumo Rosso Salento. Vinho tinto, vermelho rubi, intenso. No seu olfato, aroma complexo e amplo, com notas de frutas vermelhas. No paladar, um vinho fresco, bem estruturado e bem equilibrado. Uvas é um blend de Sangiovese, Malvasia, Nera, Aglianico. Ele é produzido por San Marzano, na Itália. A harmonização vai muito bem com churrasco e no dia a dia. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, encerramento de mais um ADVJus TV. Agradeço imensamente a sua companhia, ok? ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Certeza. Forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento